Bom, pessoal, nosso objetivo com esse vídeo é mostrar para vocês como que eu fiz para aumentar o meu dataset de imagens. Você pode usar isso para qualquer tipo de dataset. Basicamente, nós temos um dataset cheio de fotos de cones, ok? Que a gente está interessado que o nosso algoritmo de reconhecimento de imagem reconheça cones utilizando o YOLO, que é um algoritmo de inteligência artificial e machine learning, que vai aprender. Então a gente precisa de um dataset com várias fotos de cone, como o que eu vou mostrar aqui para vocês. Basicamente a gente tem um dataset com muitas fotos de cones, como vocês podem ver. Muitas fotos de cones e muitas fotos de cones, tá bom? Isso que é importante. Por quê? Só que esse dataset tem 3.500 itens. 3.500 itens não, 300, esse dataset tem 353 itens, certo? Certo. Então a gente precisa fazer com que ele fique 5 vezes maior. Por quê? Porque existe quando a gente vai treinar um modelo de reconhecimento de imagem, a gente precisa aumentar a robustez dele. E ele reconhecer um cone. Se ele só tiver foto de cone em pé, isso é um péssimo exemplo, porque ele tem algumas fotos de cones já deitados de lado aqui, ele não vai reconhecer muito bem. Se, tipo, por exemplo, se minha figura ou minha câmera estiver um pouco torta e o meu cone estiver um pouco torto na imagem, ele não vai reconhecer muito bem, ele pode não reconhecer isso como um cone. E, ao mesmo tempo, quando ele virar um cone de ponta cabeça, ele não vai reconhecer também. Só que não importa, se o cone estiver de ponta cabeça, algo de errado está muito errado. Então, o que a gente vai fazer é só virar todas as imagens um pouquinho para a direita e um pouquinho para a esquerda, ok? E a gente vai fazer isso virando, sei lá, 20 graus para a direita, depois 40 graus para a direita, depois 20 graus para a esquerda e 40 graus para a esquerda. Então, para isso, eu não vou fazer isso na mão, eu não vou vir aqui, pegar uma imagem, editar essa imagem e ficar rotacionando ela aos poucos. Aqui, como vocês podem ver, eu não vou ficar fazendo isso aos poucos. Eu vou fazer isso usando Python. Para isso, a gente precisa, obviamente, importar nossas bibliotecas. Então, passo 1 vai ser importar as bibliotecas. O passo 2 as nossas bibliotecas vão ser import pandas a NumPy, porque a gente vai precisar fazer algumas listas aqui, só para facilitar a nossa vida. Eu vou importar a OS, que vai ter acesso a minhas pastas, e eu vou importar a CV2. Eu vou importar também a Pillow. Não, vamos fazer com o PCV, que é o que eu acho que eu conheço aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é listar todas essas figuras, achar elas no nosso diretório, tá? Então, para isso a gente precisa achar o caminho da nossa imagem, que vai ser a nossa pasta. Pronto. Eu abri as minhas imagens aqui, meu main está aqui no caso, né? E as minhas fotos estão nessa pasta aqui. A gente vai copiar o caminho. Copy Relative Path. Fotos Database. Esse R aqui, gente, é para ele reconhecer como RAW, caso tenha alguma alguma barra, ele vai reconhecer, é só isso.
E eu não lembro, eu não faço a mínima ideia como é que reconhece isso. Então eu vou descobrir para vocês e já trago. Bom, beleza. O que eu fiz aqui? Eu criei uma lista, eu listei o diretório path, que é o meu, que é esse daqui, que é essa pasta. A barra é porque eu quero tudo que está dentro dela. Ele listou já, e aí eu printei o nome só para ver se está certo. Vamos rodar. Tá certo, tem 253 itens, são 253 nomes. Se eu printar só nomes, eu vou ter uma lista com todos os meus nomes de arquivos. Você pode ver que eles também estão com a extensão, ok? Isso não vai ser um problema. Se for um problema, a gente vai filtrar isso depois, tirando tudo que está depois do ponto e antes. Mas eu acho que não vai ser. O ideal seria eu renomear todas essas figuras, mas eu acho que eu vou fazer isso depois. Ok? Então agora o próximo passo é a gente abrir uma dessas imagens, só para a gente checar se o que está acontecendo aqui está certo. Então eu vou colocar aqui um passo intermediário, que vai ser abrir uma imagem, mas só para a gente saber o que está acontecendo. Abrir a imagem, usando o OpenCV, só para a gente ter uma ideia. Esse terceiro passo aqui vai mudar, ok? Pronto. Aqui o que a gente fez? A gente pegou a primeira imagem, o caminho, da verdade, da primeira imagem, né, o path mais a primeira imagem que ele vai pegar, e ele vai armazenar nesse objeto. Ok. Alguém falou comigo por 2 minutos, eu não sei. Mas o que a gente vai fazer aqui? Estou abrindo a imagem e estou mostrando a imagem, só para a gente ver. Bom, beleza. O código teve algumas modificações aqui. Por quê? Se eu tentar abrir com o OpenCV, ele vai dar um erro, porque o OpenCV vai criar uma janela e depois logo mais vai matar essa janela, porque meu código de Python vai acabar. Então, a gente está vendo ela com a matplotlib, que fica mais fácil para a gente visualizar. A gente plotando essa imagem como se fosse um gráfico. Só que, porém, quando o OpenCV ele abre uma imagem, ele vê essa imagem como no padrão BGR e não no padrão RGB. O que a gente faz? A gente só troca essas duas matrizes de lugares usando essa função aqui de converter e mostra a imagem. Beleza, essa daqui é a primeira imagem do nosso dataset. Como vocês podem ver, ela tem pixel pra caramba por pixel pra caramba. É uma imagem que ela está em mais que 4K aqui. Ela está quase em 8K essa imagem. Eu acho que em 8K. Mas, beleza. Isso vai ser um problema pra gente? Talvez no futuro. Não é um problema pra gente resolver agora. Tá. Isso daqui era só pra gente visualizar a imagem. Já visualizamos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar você como passo X, e vou... Beleza. Vamos deixar, na verdade, isso aqui desse jeito, pra gente continuar visualizando, mas eu vou deixar ele com passos finais sempre. Meu terceiro passo é visualizar a imagem, só que agora a gente vai trabalhar com esse objeto aqui. A gente vai rotacionar ele. Ok, vamos rotacionar então. Bom, beleza. Como o mundo é dos inteligentes, eu vou mostrar para vocês que eu estava pesquisando como fazer para rotacionar usando o OpenCV, só que a gente tem bibliotecas propícias a manipulações de imagem melhor que o OpenCV nesse caso, porque o OpenCV ele te dá muito mais possibilidades, só que a gente não quer muitas possibilidades, a gente quer praticidade nesse momento. Então, se eu mostrar aqui para vocês como que o nosso amigo GP nos mostrou como rotacionar uma imagem, primeiro você tem que definir o centro da imagem, obviamente, que vai ser metade da largura e metade da altura da imagem, obviamente. Depois a gente pega o ângulo de rotação que eu queria, que foi de 20 graus.
E a gente cria uma matriz de rotação, porque toda imagem é uma matriz, são 3 matrizes no caso. E depois a gente usa esse warp affine, que ele vai transformar a nossa imagem na matriz de rotação. Utilizando a matriz de rotação, ele vai rotacionar essa bagaça aí e vai fazer, porque ele vai manipular cada pixel da imagem. Imagina que ele tem uma imagem aqui, ele vai manipular cada pixel, ele vai pegar aquele monte de pixel e vai manipular. É isso que ele vai fazer. Só que a gente não quer que isso aconteça. Então, a gente não quer fazer essa matriz de rotação e tal, é muito complexo. São sim, só algumas linhas de código, mas a gente já tem menos linhas de código usando a Pillow, que é uma outra biblioteca, tá? Então a gente vai usar a Pillow em vez do OpenCV para fazer isso. E ela é muito mais simples do que você imagina, ok? Então aqui a gente só abre a imagem, usa a função rotate e é isso. Ela expande, que provavelmente ele vai cobrir o resto da imagem, ou vai expandir a imagem para ela ficar com o mesmo tamanho. Isso vai distorcer um pouco a figura. A gente vai testar uma com true e um com false aqui para ver o que acontece. Vamos lá. Bom, beleza, vou mudar esse código aqui para a gente ver o que acontece. E olha como a Pillow é muito mais amigável, né? Aqui está a imagem rotacionada, como vocês podem ver. E eu percebi que 20 graus é muito. E ele expandiu, significa que ele fez o contrário do que eu imaginava. Eu achei que o expand ele ia expandir a imagem em si, expandir a figura que está aqui, ele expandir e colocar para nós. Só que isso foi... Não, é ao contrário. O expand ele coloca as bordas pretas aqui. Então significa que ele criou uma imagem bem maior colocando as bordas pretas. Isso pra gente, sinceramente, eu acho que não faz diferença. Porque na hora a gente vai... Na hora que a gente for fazer o dataset, a gente vai pegar tipo, e selecionar o cone individualmente. Então pra gente acho que não faz diferença, mas vamos testar a minha teoria. E pronto, tá vendo? Ele dá um zoom, ele não dá tão expand assim, ó. Ele dá um zoomzinho na imagem e acaba cortando um pouco a imagem. O que, sinceramente, eu acho que não faz diferença nenhuma. Eu vou deixar o false por enquanto, porque evita que a gente crie imagens ainda maiores e evita que o arquivo fique maior e que nosso dataset fique mais pesado. Então, beleza, a gente rotacionou a imagem, que é o nosso passo 4, e a gente vai mostrar essa imagem. Só que aí, aqui essa mostra de imagem ela não é tão necessária, só que eu quero salvar essa imagem rotacionada num novo dataset. Então o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma pasta onde a gente vai salvar a imagem não rotacionada com um nome melhor, tipo imagem 1, e vai chamar uma outra pasta chamada imagem rotacionada tantos graus. Beleza? Então vamos fazer isso. Vamos salvar nessa pasta. Bom, vamos lá. Como vocês podem ver aqui, eu criei um novo caminho final, chamado Todas as Fotos, é uma pasta nova. Eu criei um i igual a 1, que é o meu contador, e eu criei aqui grau, uma variável chamada grau, que vai ser quantos graus eu quero rotacionar a imagem. Então o que a gente faz? A gente abre a imagem, a gente lista as imagens, a gente abre a imagem, a gente rotaciona a imagem e salva a imagem. Então aqui eu estou salvando a imagem principal e a imagem rotacionada, ok? Então eu estou salvando a imagem rotacionada com o nome imagem, underline o número, no caso é a primeira imagem, mais underline rotacionada, e eu vou chamar só de hot, de rotation, tantos graus. Então aqui, se eu rodar o código agora,
eu não estou mais abrindo a minha imagem, ele já gerou duas imagens aqui e duas imagens aqui, como vocês podem ver. E aqui nós temos nossas duas imagens, nossa imagem rotacionada e nossa imagem não rotacionada. Só que isso daqui é super interessante, mas ainda não é o que a gente quer automatizar, a gente quer fazer isso para 353 imagens, certo? Então vamos lá. Vamos começar alterando a rotação. Vamos transformar esse grau aqui em mais imagens, ok? Em mais graus. Então eu vou fazer primeiro com que esse grau vire 5 graus, 10 graus, no caso vai ser menos 10 graus, menos 5 graus, 5 graus e 10, ótimo. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa parte aqui de baixo num for. Esse aqui é o passo 5, certo? Certo. Vai colocar isso aqui num for. For grau em graus. Graus. Aqui vamos colocar esse graus. Rotacione a imagem. Vamos ver se ele já vai salvar agora. Agora ele tem que salvar pra gente 5 imagens. E eu quero ver também como que ele vai fazer a rotação negativa, se vai dar certo. Graus não está definido. Como assim? Ah, tá. Que aqui eu rotaciono. Essa imagem não rotacionada ela tem que ser salvada antes. Esse passo aqui, ó, gente, acontece. Eu troquei e esses graus não existem mais. Agora, então esse grau ele tem que estar, a rotação está feita aqui, né? Então o que eu vou fazer? Esse passo vai descer para cá. Esse passo vai virar o passo 5 e o passo 5 vai virar o passo 4. Porque eu tenho que salvar a imagem original. E aí a gente vai ter um passo 6 que vai se salvar a imagem rotacionada. No caso, rotacionada. Beleza. Agora faz sentido, né? Vou salvar a imagem original, vou salvar a imagem rotacionada. Eu poderia ter colocado 0 graus e feito isso? Sim. E agora esse grau vai existir. Vamos lá, vamos rodar de novo. 5 imagens. Só que aí, eu tô achando que 5 e 10 não sei se vai ser o suficiente. Vamos fazer com 15 e 7.5. Beleza? Vamos mais uma vez apagar essas imagens aqui. Beleza. 15 graus eu achei interessante já. Eu acho que não precisa fazer mais que isso. Ok, nós temos nossa brincadeira feita, nossa primeira automatização. Só que agora a gente precisa fazer isso para toda a lista. Só que eu não sou burro nem nada. Eu não vou fazer para toda a lista agora. Eu vou testar com 3 imagens, ok? E aí a gente testa e vendo o que dá. E ao mesmo tempo, aqui quando a gente for salvar, ele vai ter que ser mais um, porque todo mundo sabe que um vetor ele começa com um índice 0. Então a gente vai ter que começar com i mais 1, beleza? Então aqui o meu i vai ser o meu tamanho da minha lista inteira. Esse meu i na verdade não vai existir mais. Então aqui a gente vai fazer a gente vai ter que abrir cada imagem e fazer esse processo. Então daqui para baixo é o nosso for i in range lane nomes
E aí eu não vou colocar len nomes nesse caso. Eu não vou colocar len nomes ainda, eu vou colocar 10. Isso vai ser extremamente importante. E aqui ele vai printar a imagem em o nome da imagem. Eu acho que esse print ele pode vir no final. Deixa ele sair daqui e vamos passar tudo que está aqui. Vamos passar tudo que está aqui para dentro desse for. Beleza? E mais um. E aí aqui nesse final a gente vai, quando ele sair desse for, a gente vai printar. Print imagens processadas. 5 imagens. E aqui eu vou colocar um underline. E aqui eu vou colocar uma tabulação aqui. Pronto. Beleza. Então vamos testar essa automatização. Se funcionar para essas 10 imagens, a gente pode testar com o resto. Cinco imagens 10, então a gente tem 5 imagens para cada uma. 150 itens. Temos aqui 150 itens. Temos 50 itens no caso. Então, agora é só alegria, gente. Vamos testar esse range aqui. Len nomes. Então vamos fazer isso para as 300 e poucas imagens que a gente tem. Vamos apagar isso aqui. Shift del, gente, a gente exclui permanentemente os itens, tá? Bom, gente, é um processo que, como vocês podem ver, demorou 1 minuto, 2 minutos, vai. Demorou 2 minutos a mais do que eu... E eu ainda acabou mais cedo do que eu imaginava, mas estamos aqui com quase 2.000 imagens. Eu quero ver se ele não deu problema. E aparentemente a Pillow ela já converte, porque as minhas imagens elas não estavam em JPEG, elas estavam em PNG, em RAIS, que é o formato RAW da Samsung. E tá aqui, gente. Tá aqui todas as nossas imagens de cones. Inclusive as imagens finais são muito parecidas com as imagens iniciais, está certo? Só falta eu ter salvado a mesma imagem 1765 vezes. Foi exatamente o que eu fiz. Eu já sei até que onde está o erro. Aqui eu não coloquei if, gente. Eu salvei 1765 imagens idênticas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai corrigir esse erro. E é por isso que eu testei antes e eu não tinha prestado atenção. Para finalizar o vídeo. Pronto. Imagens apagadas. Vou até dar um clear aqui na minha barra. Checar se não tinha mais nenhum lugar. Mas pronto, agora ele vai abrir a imagem certa. E a gente vai ver se ele não vai dar erro com outros tipos de imagem. Com outros formatos de arquivos. Tá, aqui eu já vou comentar com vocês que eu vi alguns problemas que aparentemente as fotos que são tiradas em pé, por algum motivo, ele está considerando elas como fotos deitadas. E ele deu um outro problema, que ele provavelmente não conseguiu, ele travou o código, ele não conseguiu abrir o formato RAIC como imagem. Quando ele já achou que o nosso problema tinha acabado. Não acabaram. Vamos lá, vamos resolver esses dois problemas. Primeiramente, ele não está conseguindo abrir a imagem. Ele está abrindo as imagens em pé de lado. Por quê? Tá.
Ele tá virando tudo pro mesmo lado? Ele tá virando tudo pra esquerda? Se ele estiver virando tudo pra esquerda, tem como... Tá, ele tá virando tudo pra esquerda, gente. Tem como resolver esse problema. Primeiramente, a gente vai descobrir o tamanho dessas imagens. Eu não sei o porquê que ele faz isso, mas a gente precisa descobrir o tamanho dessa imagem. Se a imagem tiver uma altura maior do que uma largura, ele tem que abrir deitado. Vamos pegar essa imagem 185 e vamos parar um pouco com esse for aqui. Esse for ele vai ser 0, ok? Ele vai ser o range 1, na verdade, e a gente vai mostrar a imagem. E eu quero mostrar a imagem 165. Então, para mostrar a imagem 165, a gente vai, na verdade, fazer isso aqui, ó. A gente vai comentar esse for. Vai fingir que nada aconteceu. E vai voltar uma indentação. Depois a gente volta para esse for aqui. I igual a 165. I igual a 165, não, 105. Então 65 é a imagem 104. Vamos abrir essa imagem e ver o que acontece. Vamos pagar todos vocês, porque deu problema. E na imagem... essa daqui. Que foi a imagem 110 que deu problema. Tá. Imagem rotacionada not defined. Tá. Vou resolver esses BOs aqui e eu volto com vocês. Bom, beleza. A segunda coisa que eu posso perceber aqui é que eu mandei ele printar da imagem rotacionada, ele printar as dimensões. Então, a imagem 5 está aqui, a imagem 105. Ele está identificando ela como 4.624 pixels e ele está identificando a imagem 1, no caso a imagem 0, como as mesmas dimensões. Então significa que ele já está recebendo essas dimensões desse jeito. Por quê? Não sei. Vamos pesquisar os parâmetros dessa função open. Beleza, problema número 1 resolvido. O que acontece? Perguntei para o nosso querido amigo ChatGPT e basicamente a informação se a imagem é deitada ou em pé, ela está nos metadados da imagem. Elas são informações que ficam nos metadados E, X e F. Não sei o que significa, não quero saber agora, mas basicamente são as informações, são os metadados da imagem. Sabe quando você tira uma foto e nessa foto você consegue ter horário da foto? Vou dar um exemplo aqui. Propriedades do arquivo. Eu tenho a hora e o momento que esse conteúdo foi criado. Isso são os metadados da imagem. Então, essa informação, essas dimensões estão nos metadados da imagem, que são se a foto está em pé ou deitada. E, nativamente, a Pillow, pelas funções image, ele não verifica os metadados. Porém, eu puxo essa image ops e ele consegue puxar os metadados e consegue transpor a imagem caso necessário. Então, se eu rodar essa daqui, se eu rodar agora, a imagem 1 está na orientação correta e a imagem 105 também está na orientação correta, porque ele vai transpor a imagem conforme seus metadados, ok? Beleza, esse foi o primeiro problema. Agora a imagem 109 vai dar problema, porque ele é um arquivo exato, não pode abrir por conta do formato HEIC. Então, vamos resolver esse outro problema agora. Bom, pessoal, depois de meia hora aqui descobrindo o que fazer, eu achei uma outra biblioteca que é essa Pillow Hive, e a gente vai ter que registrar
no caso, abrir o meu registrador do Hive Opener, que ele vai abrir esses arquivos. E ela é muito mais simples do que uma outra que eu tinha encontrado. Eu vou mostrar para vocês. Eu tinha encontrado essa biblioteca aqui, que é a PyHive, e ela aparentemente nos dá muitas informações sobre um arquivo Hive. Tipo, tudo isso daqui a gente consegue ver sobre um arquivo Hive e até mais. Hike ou Hive, tem esses dois. Eu termino com F, termino com C. Mas ela não tem para Windows. Quando eu fui pesquisar aqui na PyHive, na biblioteca dela, no GitHub, ela não tem como instalar para Linux, tem como instalar para Mac, outros métodos de Linux, e para Windows não vai acontecer. Eu tentei instalar algumas vezes, deu erro, como vocês podem ver aqui, deu muitos erros, até que eu encontrei essa outra biblioteca, que é a PillowHive. Ele basicamente cria um abridor de Hive, e ele usa uma outra biblioteca que abre Hive, só que ela é posteriormente criada em C++. Se eu conseguisse, se eu quisesse, eu já ia conseguir usar ela em C++, só que o meu objetivo era fazer isso com Python, eu não queria abrir o C agora, até porque eu já comecei todo o projeto. Então, eu achei essa daqui, essa PyHive não, essa daqui, a PillowHive. Eu achei essa daqui, e ele já faz tudo isso em C, eu só tenho que abrir essa brincadeira aqui. Ele já faz tudo isso em Python. E aí, na outra biblioteca eu tinha que verificar se o arquivo era Hive ou não. Nessa eu nem preciso. Whatever. Ele já usa o Pillow direto para abrir e ele resolve meu problema com 2 linhas de código. Então, beleza. Esse daqui era o meu arquivo que era Hive anteriormente. Agora esse aqui era o meu arquivo não. Então eu testei já com as 2 imagens. Ele não deu problema. E eu acho que agora a gente pode usar o for de novo para testar. Vamos testar uma versão final. Bom, beleza. Eu já alterei novamente o meu código aqui com o for. Só que faltou o len, né? Len nomes. E vamos testar para ver se ele vai salvar para mim as 2.000 e poucas fotos. Eu já vou cancelar o código aqui, porque eu lembrei de uma coisa. A gente vai parar aqui, porque eu tô mandando ele abrir a foto e isso demora muito mais. Não posso mandar ele abrir a foto mais. Cadê Image Open? Aqui ele faz transpose, aqui ele abre. Tá. Não precisa abrir a imagem mais. Vamos lá, vamos testar de novo. Vai. Image is not defined. Ok, eu comentei a linha errada. Abrir a foto, não. O que ele não pode fazer é mostrar a foto. Image show. Abrir a foto ele tem que abrir, né, família? Beleza, ele já está indo. Só vai dar erro. Lá na imagem, daria erro na imagem 110. Então eu vou deixar ele seguir aí. Beleza, tivemos um problema. Ai, o problema foi... Tem um PDF aí no meio, que não é uma imagem, obviamente. Conseguimos já cuidar todos. Pelo jeito, o problema não foi imagem, o problema foi um PDF. Então, aqui ó, PDF. Então eu já vou tirar esse PDF de lá. O que ele foi fazer nessa pasta eu não sei, mas não era para estar lá. Eu queria mostrar para vocês que de fato alguém colocou lá na pasta, no Google Drive, um digitalizado, tá? Um PDF mesmo, tá? Então a gente vai tirar esse PDF da pasta original. Pronto, tiramos o PDF da pasta. E eu selecionei por tipo, então tipo, metade, algumas imagens são Hive, e o resto é tudo JPEG, então não é para dar problema agora. Gente, agora nós temos 352 imagens processadas, ou seja, nós temos 1.760 imagens
aqui para vocês, rotacionadas, devidamente rotacionadas. Essa foi a parte fácil da criação de um dataset. O próximo passo agora é rotular essas imagens. E agora a gente faz os bichos da Lunar rotularem essas imagens. Então, quem sabe eles não fazem tutorial para vocês de como rotular imagens, que eles vão ter bastante imagem para rotular. Isso é um trabalho manual, tá bom? Não dá para usar uma IA para treinar uma IA que a gente vai usar. Então, isso é um trabalho manual, essa é a parte chata por trás das câmeras. Então é isso, muito obrigado a todos que assistiram. Se inscreve aí no canal do Lunar que vai ter mais tutoriais para vocês e em breve um curso de Python básico para todos vocês. Vocês viram que eu usei Python é uma ferramenta muito útil e muito simples de aprender. É por isso que ela é tão interessante para a gente, porque ela é simples de aprender. Ela não é a ferramenta que faz tudo e não é a ferramenta que vai fazer tudo que a gente quer. A gente também vai usar muito C e muito C++ ainda pela frente, mas o Python resolve bastante coisa já. Então, muito obrigado por assistir, se inscreva e dê um like aí para ajudar a Liga Universitária de Navegação Autônoma e Robótica da Unesp Sorocaba.